Boa tarde, estamos mais uma tarde aqui no estúdio AT Play, na redação do Grupo Timoneiro de Comunicação e Mídia, recebendo aqui a visita do Rodrigo Mota. Eu vou ler um pouquinho aqui sobre a tua vida, não vou ler tudo porque é bastante coisa, né, Rodrigo? 42 anos, jornalista, gestor público e estudando administração. Falta pouco. Foi assessor de imprensa do Osmar Terra, Paulo Odoni, Dr. Mauro Esparta e do Onyx Lorenzoni, por 7 anos. Também trabalhou aqui, foi presidente do Canoas Prev, no governo do Busato, Sim. e hoje vice-presidente do PL de Canoas. Seja bem-vindo, Rodrigo. Te apresenta aí, para quem não te conhece. Obrigado, Simone. Simone, primeiro agradecer o espaço, tá? E a maneira carinhosa e democrática que vocês tratam a informação e a notícia. Sempre, eu acho que isso é um traço do WECD, né? Que acaba transbordando para vocês também, para ti, né? Para a Sinara que está aqui nos ajudando. Eu me sinto muito à vontade aqui. Eu gosto muito, né, do Timoneiro e agradeço muito o espaço. Tô bem à vontade. E bom, porque a ideia é justamente essa, né? Eu ouvi de muitas pessoas aqui na redação que Canoas não tem um espaço de TV e não tem uma TV de Canoas para que, principalmente nas eleições, os canoenses que postulam possam ter espaço para falar, tenham voz, né? E o Timoneiro sempre teve essa cara de comunidade e com um perfil muito político, né? Bem ativo. Uhum. Então, por que não agora como estúdio a gente não abrir esse espaço e a gente vai ter toda uma série de entrevistas de candidaturas, né? Mais para frente agora. E esse espaço está aberto, continua aberto agora através das lentes, né? Do audiovisual. Que legal. Rodrigo, me conta um pouquinho sobre o PL em Canoas, a história dele, como ele vem se ampliando, como é que está a estrutura dele agora? Simone, para a gente chegar, né, no PL de Canoas, eu tenho que só fazer uma retrospectiva de como a gente chegou ao PL de Canoas. Né? Eu venho de uma trajetória do Democratas, né, do Rio Grande do Sul, onde eu fui membro da executiva estadual do Democratas e presidente do Democratas aqui em Canoas, até acontecer a fusão, né, entre o Democratas e o PSL, que criou a União Brasil. A partir daí, esse grupo liderado pelo Onyx, né, que já tinha essa independência e essa vinculação com o presidente Bolsonaro, migrou, se eu não digo na totalidade, 90%, 95% desse grupo migrou ao PL. Então, e o PL aqui em Canoas, ele já tinha uma liderança, ele tem uma liderança que é a do Eider. Né? O Eider é um rapaz fantástico, que eu tenho um carinho muito grande, a gente não é de agora, né? Se puder voltar ainda mais um pouco, eu fui... Há 2 anos eu era pré-candidato a prefeito em Canoas e as minhas conversas com o Eider eram frequentes, né? E o Eider seria um grande parceiro, né? Se não tivesse ocorrido tanta coisa que eu tivesse que declinar, né? E sair da disputa. Então a gente está muito à vontade, né? O Eider continua na presidência do partido, até porque ele tem a história do partido na cidade. Ele construiu isso do nada. Né? Ele, e jovem, né? Muito jovem. E o Eider também é muito jovem. Né? Parece mais velho do que eu, mas é mais jovem do que eu. E ele, assim como Cherini, né, pegaram esse partido pequeno, né, e foram crescendo, pessoas foram entrando e criou-se um partido. Só que agora ele está em outro patamar. Né? O PL agora, com a ida do Bolsonaro, com a ida de tanta gente, com a vinda do Onyx aqui no Rio Grande do Sul, que é o nosso candidato a governador, ele tá muito, muito mais forte. Tá? Então, essa experiência, né, um pouco da minha e a do Eider, a gente vai trazer ela para a cidade, já está trazendo. Né? Nessa eleição agora vai ficar muito claro isso, né, que a gente está trabalhando junto com os nossos candidatos para reeleger o presidente, para eleger o Onyx governador e os nossos candidatos a estadual, né, tanto o Rodrigo Lorenzoni e o candidato a federal dele, que é o Cherini, etc. Então, a gente está irmãmente, né, e as decisões em conjunto, sem vaidade, esse é o nosso pacto, né, e eu acredito que vai dar certo. Sim. Tu acredita que essa vinda do presidente, tu disse que há uma transformação e há, né? A gente percebe que tem pessoas que estão saindo do partido por questões ideológicas, mas tem gente entrando no partido. Como é que tu enxerga essa transformação a partir do presidente
na ida para o PL. Se a gente olhar assim lá atrás, né, o presidente do PSL, né, se elegeu pelo PSL e criou-se toda aquela celeuma, as traições, etc. Ele teve que sair do PSL e ficou sem partido. Ele estava em dúvida, né, para qual partido ele iria. Ele tinha o Progressistas, tinha o Republicanos e tinha o PL, né? E isso agora, puxando a brasa para o nosso assado, eu acho que o Onyx Lorenzoni, como já tinha essa vontade de vir ao PL, que foi o primeiro partido dele, né? O Onyx começou no PL, depois foi para o Democratas e agora retornou ao PL. Já tinha essa vontade, essa conversa com o Cherini, e eles foram o fiel da balança para a escolha do presidente, né, vir para o PL. Tu fala das pessoas, né, da identidade, as pessoas que não se sentem à vontade com a vinda do presidente para o PL, e isso é natural, né, e salutar. O PL, quando foi criado, eu trago aqui uma experiência do Rio Grande do Sul, o deputado Cherini, ele era do PDT, e ele foi expulso do PDT quando ele votou pelo impeachment da Dilma. Ele se viu sem partido, e ele teve que criar esse partido. Já existia o PL, por óbvio, mas aqui no Rio Grande do Sul muito fraco. Ele pegou a presidente do partido e tu tem que montar o partido. Então, vem pessoas de várias vertentes para montar esse partido. Até então, ele não tinha uma ideologia muito clara aqui no Rio Grande do Sul, né? Com a vinda do presidente, com a vinda desse grupo, né, o PL ficou claro que existe uma premissa para fazer parte do PL. Qual é? É ser Bolsonaro, é ser de direita, é ser liberal, né? A maioria conservador, né? Então, para quem não está tão familiarizado com esses termos assim da política, até porque a gente está falando para a população, para o povo, claro. Qual é a bandeira, a grande bandeira, a principal, se não as principais bandeiras do Partido Liberal? O que seria esse liberal? A gente fala assim, ó, o liberal pode ser a liberdade econômica e a liberdade individual, né? Uma coisa está atrelada à outra. Quando tu tem o liberal conservador e tu tem o liberal que hoje seria o novo, né? Eu estava com ele na cabeça. O novo, algumas posições do novo, por ser liberal, se tu trouxe... Muito mais na linha econômica, né, o novo, né? Muito mais da linha econômica. As posições mais sensíveis, o novo não é conservador, o novo é liberal para isso, né? Então, tu tirando a parte econômica, se tu olhar o PSOL, né? Uhum. Tem liberdade no nome. Então, tu olha que o Novo e o PSOL, apesar de serem, teoricamente, de campos distintos, pensam muito parecido em determinados assuntos, tirando a parte econômica. Então, o conservador é o que difere essa turma do Novo e a nossa turma. Eu vejo assim, né? O Novo tem... Eu acredito que acabou se perdendo durante o caminho. Ele vem muito forte, com umas ideias legais, algumas difíceis de acontecerem, né? Eu acho um discurso muito fácil, né? Eu tenho essa visão do Novo e que acaba não se concretizando, apesar de ter um governador que está fazendo um belo trabalho em Minas Gerais, que é o Zema, né? Mas muita coisa aqui no Rio Grande do Sul ainda está engatinhando, muita gente saiu fora, teve um candidato a prefeito aqui, né? Que eu admiro bastante, acabou saindo do partido. Ainda tem muita coisa para ajeitar no Novo, para virar um partido novo de verdade. As ideias, para algumas coisas, ainda continuam bem, bem velhas, né? Não chega a ser muito novo. Falou da questão da liberdade, né? A liberdade econômica, bandeira-chave. É tirar o Estado das costas de quem quer empreender, né? Hoje é moda falar nisso. Todo mundo fala de liberdade econômica. Mas a gente vem defendendo isso há muito tempo. Desburocratizar o Estado, a máquina, desinchar. Hoje tu consegue abrir uma empresa em Porto Alegre, né? Por 24 horas tu abre uma empresa, né? Se ela é de baixo risco ambiental, tu consegue abrir muito fácil, né? Antes, o Estado criava dificuldade para vender facilidade, né? Todo mundo falava, abrir uma empresa, o saco, olha, imposto. Hoje as coisas estão começando a caminhar para ser muito mais fácil. Isso vem do projeto de liberdade econômica, que, por coincidência, Rodrigo Lorenzoni é o autor, né,
desse projeto no Rio Grande do Sul, que foi, né, o presidente Bolsonaro traz isso, né, o ministro Paulo Guedes também tem isso muito forte. Então, o Brasil está mais leve na área do empreendedorismo. Então, eu acredito que hoje quem falar contra a liberdade econômica está completamente fora do contexto, né? Perde voto. Então, hoje, se tem uma coisa que está convencionada, é que a liberdade econômica não pode mais retroceder no Brasil, né? Quem falar o contrário está fora do jogo. Mas é preciso lembrar quem sempre falou disso, quem sempre viu isso como uma importância, né, para o desenvolvimento da população, do Estado, etc. A gente está em ano eleitoral, próximo das eleições aí, uma eleição extremamente polarizada, né? E que traz duas figuras muito polêmicas, né? À frente das pesquisas para a presidência da República. Tu vens aqui, né? Me fala em PL, eu não tenho como não te perguntar sobre as polêmicas que envolvem o presidente e o quanto o PL, que até então não era o partido do presidente na época, o quanto o PL vai comprar, quanto dessa conta vai vir para o PL, ou se tu não vê como uma grande polêmica, tu acha que isso foi questão da mídia? Como é que tu enxerga essa imagem do presidente que gerou tantas polêmicas ao longo do seu mandato? Vamos lá. Para começar, ele é um fenômeno porque é um cara que apanha, né, 24 horas por dia há mais de 4 anos. Né? E ele consegue ter tantos admiradores, tantos seguidores. É que muita gente já entendeu, e agora eu vou jogar contra a minha profissão, né? Acho que um dos motivos que eu me afastei do jornalismo foi justamente por não concordar com certas coisas que se fazem. E trago meu pai também como exemplo. Meu pai foi um cara, agora só fazendo um parênteses, meu pai é um cara que eu lembro, quando pequeno, assim, na sala, tu tinha Che Guevara, tu tinha Karl Marx, na sala dele, quadros enormes, né? E eu acho que quando a gente é mais novo, todos somos meio revolucionários, a gente acredita, né, no socialismo, é bonito. O socialismo, na teoria, ele é muito bonito. Quem não quer? Né? São as coisas fáceis, mas na prática a gente já viu que não funciona. E o meu pai, eu tinha ele como esse espelho, e tenho ele como esse espelho, né? É um cara que entendeu na prática, não é um cara de direita, mas hoje já entendeu o que vem acontecendo no Brasil. E eu tenho muito orgulho dele ter compreendido isso, sendo um cara de esquerda, centro-esquerda a vida toda. Então, se tu olhar as redes dele, ele defende muito o presidente. Eu falo, pai, o que está acontecendo? Ele fala, cara, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu tenho mais de 40 anos de profissão e eu nunca vi acontecer algo assim com uma figura pública. O cara apanha, volto lá, 24 horas por dia. Por que ele apanha? Ele apanha porque ele está fora do sistema globalizado. Ele quer... Como é que eu posso dizer? Está tocando teu telefone. Como é que eu posso dizer? Está sempre tocando. Toca sempre. Ele não agrada o sistema que sempre governou o Brasil, né? Esse sistema, e a gente pode voltar a falar de PSDB, que governou por muito tempo, PT, né, que governou também por muito tempo, e é tudo muito mais do mesmo, né? Quando tu começa a mexer em certas feridas do Brasil, tu acaba sendo uma persona não grata. Então, quando a gente fala da Globo, né, essa briga Grupo Globo e Bolsonaro, que é uma coisa tão latente, né, que todo mundo fala, eu acho que vai muito além do dinheiro, né, que falam, o Brasil parou de patrocinar, parou de botar dinheiro na Globo, né? Eu acho que a Globo tem essa implicância com o presidente porque o Bolsonaro fez a imprensa tradicional perder poder. A imprensa tradicional, ela tinha o poder de induzir, de derrubar e eleger quem ela queria, né? Com essas novas plataformas, com essa nova mídia, o presidente Bolsonaro na internet é o que melhor e que mais se comunica no mundo. Então as pessoas têm um outro canal de comunicação que não precisa da mídia tradicional para se informar. Então, e isso pesa para o outro lado também, fala, cara,
esse cara nos tirou esse poder, não é só dinheiro. Dinheiro é poder, mas o poder da informação, de indução, também tem um peso muito grande. Então, essa briga, e mesmo ele falando, olha, não vou tirar a concessão da Globo. Eu só não vou renovar com quem está devendo. E a Globo deve muito para o Brasil. Deve muito para o Brasil. Em impostos. E daí a gente vai ver as relações passadas, as relações que tinham com os outros presidentes, etc. Então, bater... E outra, agora vamos voltar, questão ideológica. Eu vim numa faculdade que era eu e mais 2 ou 3 de direita ou centro-direita. O resto tudo vem de uma questão mais de esquerda, e a gente sabe disso. A gente vem tu é jornalista, né? A gente sabe disso, que tem uma questão ideológica, que vem da área educacional, vem artística, na área de comunicação, e tá aparelhado para esse lado. Né? Então, a pessoa chega numa redação, ela já tem um pensamento e acaba esquecendo uma das premissas, né? Que é a informação de uma forma... Tu não precisa ser não ter lado, todos temos lado, mas o jornalismo ele tem que ser uma forma isenta. Né? Assim como a gente está abrindo o ECD reconhecido, foi um deputado de esquerda, e abre espaço para todos falarem e ECD, tem uma matéria sobre isso. Não, traz aqui. Então, essa isenção, né, tu tem que ser honesto intelectualmente. Né? E isso me afastou da comunicação, por estar sempre batendo de frente nisso e não concordar com certas coisas. Então, eu não vejo tanta polêmica assim. Essa polêmica, ela é criada... Fala algumas M's, fala, como todo mundo fala. Nós temos algumas declarações do presidente que vieram através justamente das redes sociais. Uhum. Né? Obviamente que elas foram agigantadas, né, claro, pela grande mídia, né? Uhum. Mas de palestras ou declarações, inclusive da época que ele era deputado, né? Sim. Justamente ele fala, cara, eu falei muita eu tenho algumas falas que eu tenho até de cabeça aqui. Os negros devem ser contados por arroba. Os homossexuais são doentes. As minorias devem se curvar às maiorias. Isso repercutiu de forma mundial. Uhum. Como é que tu enxerga esse posicionamento do presidente no sentido de que eu já ouvi falas em que dizia que ele era extremamente espontâneo, né? E há quem diga que ele cometeu crimes ao falar essas coisas, né? Uhum. Como é que tu enxerga isso? Porque aí a gente sai da esfera da Globo, né? A gente vem para uma parte pessoal e que foi justamente divulgada amplamente pelas redes sociais. E eu acredito que até pessoas que não estavam ligadas à política, porque a gente sabe que tem muita gente apolítica, né? Uhum. E é por isso que é importante a gente debater e falar sobre isso abertamente. Fora a Rede Globo, ou qualquer outra mídia que tu julga, né? Uhum. Como talvez tenha um lado. Uhum. Essas declarações, elas não são parte do motivo para ele apanhar tanto ainda? Assim, o legal é que a pessoa vai evoluindo, né? Isso é um grande... A gente está aqui para evoluir. E ele fala, tu viu no podcast do Flow agora que teve... Eu vi que teve umas falas, eu acabei não acompanhando tanto. Era para ele ficar 1 hora lá, ele ficou 5 horas, ele estava muito à vontade, foi uma bela entrevista, tanto que bombou, passou, agora está em 8 milhões de views, né, em pouco mais de 24 horas, né, é um fenômeno realmente. E ele fala, cara, falei muita M. Só que daí se tu falar assim, do homossexual é doente, tá? Sabe que uma das pessoas que mais frequentam a casa dele, né, que tem uma relação com a Michelle, que se beija, que senta no colo dele, é o Agustin Fernandes, que é um maquiador, um uruguaio que veio para cá. Eu sou até muito fã dele, sigo ele, até sugiro que sigam, porque ele é muito bem-humorado, engraçado, e ele trata essas questões de política e do cotidiano de uma forma muito leve. Frequenta a casa dele, senta no colo dele, passa o Natal com ele. Tu tem que ter uma diferença. Às vezes ele se passa na palavra, sabe? A frase, ela acaba que nem ele disse, a questão do dinheiro do auxílio moradia, que ele fala, eu pego esse dinheiro para pegar gente.
Cara, aquilo ele falou de uma forma porque o cara tava enchendo o saco dele, etc. Ele realmente é espontâneo, ele realmente, às vezes, melhorou muito, mas ele se perdia na hora de falar. Não, ele não é, e não adianta, a gente não vai achar a perfeição em alguém, né? A minha visão do Bolsonaro é que ele é a pessoa certa para o momento certo e para o que a gente precisa, para o Brasil, para o caminho que a gente estava indo e para o caminho que a gente pode ir, né? A questão do racismo, né? Cara, eu vou trazer assim, e ele fala muito nisso, né? Quando ele era do exército, que tinha um colega dele, negro, amigão dele, que até falou o nome, não me lembro, ele até brinca com isso, que o cara fala, quando eu tô na água, eu tô no banho, eu tô pensando em ti, Bolsonaro. E ele dá risada porque ele salvou esse cara. Esse cara estava se afogando, ele foi lá, salvou o cara. O Hélio Negão é um grande parceiro dele. A mãe o ex-sogro dele, ou o sogro dele também, é o fulano Negrão, etc. Então, assim, as pessoas, quando ele fala que as pessoas não têm superpoderes, isso é uma palavra que ele diz muito. Cara, todos somos iguais. Todos somos iguais. Daí, quando fala da cota, que é uma coisa que batem muito na questão do negro, né? Não gosto porque tem a cota racial. Daí ele fala da cota da questão econômica. Qual que difere, né, o negro que mora na vila do alemãozinho de olho claro que é vizinho desse negro que mora na vila, né? Vamos falar, a gente sabe que o negro, ele passou por muita dificuldade, ele foi abandonado, falou, vocês estão livres, agora se virem no mundo. A gente sabe que tem, e falam muito dessa dívida histórica com o negro, né? Mas chega num ponto que esse alemãozinho que está do lado dele não tem dívida nenhuma com esse negro, né? Então é preciso diferenciar bem essas coisas, porque isso eu não vejo como racismo. Estão falando isso é racismo. Se tu olhar agora nas minhas redes sociais, sábado agora eu me encontrei com o pessoal da minha primeira banda, que eu não via há 500 anos, há 15 anos, para ser mais preciso. Só tem eu e mais um de branco, né? E nós somos Nego Já, Cabecinha, Gão, Cabecinha e o Testa. Eu gosto dos nomes da banda, sempre tem os nomes sempre assim, tem, né? Sempre tem, é. E eu amo eles, sou apaixonado por eles, e eles sabem, cara, eu acho que vocês não têm que ter cota. E são meus amigos. E sou apaixonado por eles. O Dindo da minha filha é negro, sabe? Então, eu acho que há... Uma coisa é tu concordar com certas coisas e tu discordar de outras. E discordar de certas coisas não é racismo, né? Claro que se ele fala uma M e isso é superdimensionado e começam a bater nisso, começa a ficar mais chato do que realmente é, na minha visão. Eu não tenho os dados corretos aqui, mas a gente tem dados que mostram que a extrema pobreza, a grande maioria são de negros. E tem toda essa questão histórica que tu comentaste, pincelaste, né, agora há pouco. Sim. E a gente tem toda uma questão das universidades, né, um número bem menor dessas pessoas. Também tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Numa entrevista de emprego, eles perdem para quem é branco, porque ainda existe esse racismo, né, velado aí, muito arraigado, né, na sociedade. E quando a gente fala sobre esse racismo institucional ou que tem a ver com política pública, a gente pensa em fazer política para essa minoria, né? Que embora minoria não vem de quantidade, porque a gente tem uma população muito maior, né? Sim, de negros. Negro e pardo. Então, talvez esse teu comentário, e aí eu vou botar fogo agora na nossa conversa, tu vai me odiar? Não vou te odiar. Parece, assim, eu não tenho nada contra negros, eu tenho amigos que são, né? Eu não tenho nada contra gays, eu até tenho um amigo que é. Vários. Mas a gente falando de um presidente da República ou de um deputado na época, porque as declarações vieram muito nesse período também, vem de pensar em políticas para essas pessoas, né? De inclusão, desde as universidades até para as cotas mesmo, que é bem debatido, inclusive. Tem muitas pessoas que são, inclusive dos movimentos negros, que são contra, né? Então, realmente é super válido esse debate. Então, eu acho que eu queria fazer esse contraponto aí, né? Do que esse racismo, né? Para quem é político, para quem está nessa área, nesse cargo tão importante, tão
tão macro, né, de pensar em políticas públicas para sanar esses problemas para essas minorias, né, os problemas que a gente tem de convivência na sociedade, né, o Brasil é o país que mais mata LGBTQIs a mais no mundo, em todos, e hoje a gente exclui Índia, são países extremamente conservadores em relação a isso, né, então, como é que a gente vai sanar esses problemas do povo negro que está na miséria, dessa população LGBTQIA+, que é a que mais morre no mundo todo, com declarações dessa de uma pessoa que é o líder nessa comunidade, né? Então, eu acho que é acerca desse debate, assim, que... assim, uma coisa é tu realmente fazer por alguém, tá? Outra coisa é tu usar essa bandeira como ferramenta política e apenas usar essas pessoas como ferramenta. E eu trago aqui um exemplo... O Movimento Sem Terra sempre foi defendido por uma boa parte da esquerda. Quando teve a oportunidade de dar terra para todo mundo e acabar com o Movimento Sem Terra, não aconteceu. Os negros, quando o pai dos pobres era presidente do Brasil e a presidente Dilma tinha essa oportunidade também de tirar muita gente da pobreza, e teve o ProUni, né? O ProUni que deu acesso a faculdade para muita gente, mas depois deixou muita gente endividado, que justamente agora o presidente anistiou a dívida de 90 e poucas % dessas pessoas, né? A gente traz também a questão dos gays. As pessoas usam essas minorias. Isso é uma coisa... Eu acho um absurdo. Aí nós vamos entrar numa seara agora que nós vamos longe. Peraí. Podcast 5 horas, quer ultrapassar 5 horas de flow? Não quero. O meu grande problema é o uso das minorias como massa política e massa de manobra, tá? Eles não mudam nada a vida dessas pessoas. Ninguém é contra o casamento LGBT, ninguém é contra... A pessoa faz o que quiser com a sua vida, é por isso que é a questão da liberdade, né? A liberdade é a premissa do que eu defendo. Cara, tu faz o que tu quiser com a tua vida. Só que tu não tem mais direitos do que outras pessoas. Tu é igual às outras pessoas. Não é pela tua opção sexual, não é pela tua cor, não é pela tua religião, não é pelo que tu acredita. Nós somos todos iguais. E uma coisa que mudou muito no Brasil são essas divisões. Essas divisões, elas estão muito claras. Fazem questão de dividir a gente. Sabe? É o patrão contra o empregado. É o negro contra o branco. É o hétero contra o gay. É o pobre contra o rico. Sabe? A gente não pode se dividir desse jeito. E daí a gente vai voltar lá atrás, Mao Tse Tung, de dividir para conquistar, etc. Então, tu precisa ter uma camada da população do teu lado que tu defende, que tu diz que vai fazer e acontecer para essas pessoas, porque tu precisa ter esse grupo para te ajudar a chegar lá. E quando chegou lá, pouco fez para ajudar essas pessoas. Sabe? Então, eu tenho uma implicância com isso quando tentam nos dividir, nos apartar, nos tratar como diferentes, né? Daí tu vai falar, porque eu tenho amigos, porque eu tenho gays. É uma frase bem comum, né? Mas é porque fazem a gente se dividir. Tu tá falando de negros, eu falo, eu tenho amigos. Eu tenho amigos, independente se é branco, se é negro, se é gay, eu tenho amigos. E eles são de todas essas vertentes que fazem a questão de que a gente seja diferente. A gente não é diferente. Na essência, não é. A gente sabe, aí eu volto lá atrás, a gente sabe da dificuldade do negro no mercado de trabalho, a gente sabe que eles estão mais na periferia, né, de certa forma, mas não tem só negros lá, tem pardos. Sabe que hoje a maior população não é de negro, é pardos. Pardos. Aí de pardos tu pega, né, de tudo um pouco. Porque o Brasil é essa mistura, maravilha, né? É essa mistura. E eu conheço e sigo muita gente, né? São negros que são contra essa e usam essa palavra, né, de vitimização, né? De achar que o Estado tem uma dívida histórica com eles, né?
Não é bem assim. Não é bem assim. O que a gente tem que fazer? É na base oportunidade para que essa pessoa consiga seguir sua vida. Tá faltando? Tá faltando ainda. A gente tem muito ainda para melhorar nisso. Mas a partir do momento que a gente tiver oportunidades na base que sejam parecidas, né, que sejam iguais. Por exemplo, a pessoa que está no colégio público, né, que agora consegue entrar mais fácil na faculdade, na universidade. Acho legal. Cara, se tu estudou num colégio particular, mas tem gente que estudou num colégio particular com bolsa, que não tem. Então, são pequenas engrenagens ainda que precisam ser colocadas, ser debatidas, porque nem todo mundo que está no colégio particular tem condições de pagar uma faculdade particular ali na frente. Sabe? Então, ainda temos que ajeitar o Brasil, né? E ajeitar o mundo. Não é quando a gente fala... Mas vamos voltar para Canoas, Rodrigo. Bora. Me falaste agora ali nos bastidores, ali no off, que o PL, na tua visão, é o maior partido do Brasil. Em números, né, de deputados federais. Tá feito o registro. Ele é o maior partido do Brasil. Ele teve um crescimento depois que o presidente foi para... Nessa última janela. Na última janela partidária, algumas pessoas saíram, mas muito mais gente veio para o PL. Em Canoas, como é que ela se constitui? Como é que ela está preparada para essa eleição que vem agora? Vamos lá. Canoas, ele vem sendo governada, né? E nunca teve um governo de direita em Canoas. Isso eu acho que se tu olhar um pouquinho a história, né, de Canoas, ela tem é uma cidade historicamente de centro-esquerda, né, de centro. Acho que tem a questão da Refap, né, o pessoal da refinaria, sindicatos, é uma muito forte. Daí tu traz aqui, tu tem Paim, né, ligado aqui, né, Nelson Metalúrgico também ligado aqui a Canoas. 3 ou 4 pessoas do PT na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores, o Jairo Jorge, histórico, né, um cara de esquerda. E, enfim, o PTB, antigamente, era um partido, né, de esquerda, hoje que deu uma pendida para a direita com o Roberto Jefferson, né? O que eu acho que a gente precisa dar para a cidade é essa opção, né? O que eu vejo é inadmissível que um partido do presidente, o maior partido do Brasil, partido do próximo governador, se Deus quiser, o Onyx Lorenzoni do PL, não dê uma alternativa para a cidade, né, para que possa endireitar, né, com o trocadilho, né, endireitar, ter uma nova visão de cidade, né, e tá alinhado, né, cidade, estado. Lembra que tinha o alinhamento das estrelas, né, no governo lá atrás? Eu acho que era o Jair Jorge, era o prefeito, Tarso era o governador, acho que era o Tarso, e o Lula ou a Dilma estavam na presidência e tinham o alinhamento das estrelas, né? Então a ideia agora se Deus quiser, né, começando por 2022, depois de 2024 a gente tenha esse alinhamento verde e amarelo, né, das estrelas, né, esse alinhamento da bandeira, do patriotismo, da liberdade, né, que é para a gente tentar dar uma mudada na cidade, que a gente vê. São notícias e notícias, a gente vê toda hora, a cidade sempre como uma referência negativa, né, não é de agora, né, em várias vertentes. E uma cidade extremamente rica, né? Extremamente rica. Segundo o maior PIB do estado, e a gente vê... Um potencial enorme para crescer, um potencial... As Canoas, eu me apaixonei por essa cidade. E aqui crio meus filhos, e aqui minha mulher mora, dá aula na UBRA, etc. E essa cidade tem tudo para crescer, tudo para crescer. Só que ela precisa... tirar algumas amarras, sabe, daquela política velha, aquela política antiga do toma lá da cá, o que tu fez para mim, o que tu me deu, sabe? Isso aí tá muito enraizado ainda, onde o dinheiro numa política, numa campanha vale muito ainda, sabe? Então, a gente precisa, Canoas não merece... Acho que se deve Canoas não ter um representante na Assembleia, não ter deputados, não ter... O que tu acha que se deve isso? Primeiro, todo mundo
tira uma casquinha de Canoas, né? Todos os deputados, é uma cidade muito grande, né? Mas Porto Alegre, tu tem gente identificada com Porto Alegre que está na Assembleia, né? A falta de unidade também. Muita gente sabe que não vai se eleger e concorre da mesma forma, só para deixar o seu nome marcado para daqui a 2 anos e acaba não apostando em alguém que realmente possa levar o nome da cidade. Daí vamos entrar na vaidade, né? Que é o que mais tem na política. Né? Se tu achar alguém que realmente possa nos representar, cara, foca naquela pessoa, elege aquela pessoa e tenta mudar. Tem aquele pensamento ainda, né? Mas eu não vou votar aqui porque não vai ganhar. Não vai ganhar. Né? Então tu reelege um, né, que já tem voz, ou já tem história. E acaba, sempre os mesmos. Acaba pulverizando muito. Agora em Canoas, olha, só eu lembro agora de uns 10 candidatos a deputado estadual ligados a Canoas. Né? Não sei mais quantos federais. Né? Isso acaba pulverizando muito, acaba não elegendo ninguém. Né? Daí voltamos lá, porque todo mundo também dá uma bocanhada aqui, a cidade desunida, a cidade, eu acho que falta uma identidade para a cidade. Né? Temos candidatos aqui de Canoas para deputado federal, estadual, do partido? PL. Do PL temos, nós temos... Faz o teu jabai. Não para estadual, aqui da cidade, tem a Nilce Bregalda, né, que é Conheço. que era progressista e migrou para o Recebi PL ela também. Aqui, recebeu? Quanto pré-candidata. Nossa, assim, da cidade vinculado ao PL, é isso, né? Mas pessoas que trabalhem pela cidade, de alguma forma ajudam a cidade, daí a gente tem, né? Daí a gente vai no Rodrigo, tem o Eric Lins, tem o Bibo Nunes, já deu emenda para cá. Nós temos daí fugindo também do PL, tu tem o Zuco, que daí foi pro Republicanos, que também o Sanderson, daí do PL, já ajudou aqui bastante. Todo mundo ajuda, de certa forma, a cidade, né? Mas vinculado, estando aqui, vivendo o dia a dia, né? Ter essa rotina orgânica da cidade, não tem ninguém. A gente está chegando no nosso horário aqui, claro. Rodrigo. Bora, eu por mim, a gente ficava conversando aqui, debatendo sobre política. Vamos finalizar falando sobre as eleições, né? Essa eleição aí que está se aproximando. Quais são as tuas expectativas? Como é que vai ser o trabalho daqui para frente? E já te desejando uma boa sorte na caminhada aí, no teu trabalho, que não vai ser fácil, a gente sabe que são meses, né, intensos, né? Sim. Qual é a expectativa? Como é que é a tua agenda de trabalho? O que a gente vai fazer, né? A gente decidiu não concorrer a nada nessa eleição, justamente para isso, para poder focar em algo maior, né? Tirando a vaidade lá, podia estar concorrendo aí para fazer uma votação, para deixar o nome para 2024, mas tem coisas mais importantes para a gente pensar. Justamente, eleição, reeleição do presidente, eleição do governador, do Onix, e focando na coordenação dessas eleições majoritárias aqui na cidade, né? Eu também cuido ajudo bastante na parte da comunicação, né? Da campanha majoritária também, do horário político, etc. Né? Então a gente acaba jogando nas 11, né? E essa ligação histórica que eu tenho com o Onix, né? E com a família Lorenzoni em si, faz com que a gente sempre esteja muito presente, né? A gente tá montando um comitê aqui na BR, um comitê central para essas campanhas majoritárias, né? E a gente acredita que Canoas vai dar uma resposta. O Bolsonaro já ganhou aqui, né? No primeiro e no segundo turno, né? A gente acredita que vai continuar assim, e o que a gente não entende é que isso acaba não se materializando nas eleições municipais, né? A gente precisa mudar isso. Ganha em nível federal, né? E na municipal, essa questão mais provinciana é muito forte. Então, a meta é mudar isso em 2024, começando agora por 2022. Tá? Muito obrigado pelo espaço, adorei conversar contigo. Vou tomar mais um cafezinho ali depois. Opa, vamos lá. Muito obrigada, Rodrigo Mota. Boa sorte aí para ti no teu trabalho. Esse é mais um OT Play Entrevistas. Até mais.